Hoje é dia de falar desse assunto que rende tanto pano pra manga, o feed do Instagram. Ele tem que ser organizado ou não tem? Vem comigo. Opa, aqui quem fala é o Yuri. Se você é novo aqui no canal, saiba que a gente fala sobre marketing, sobre marca e assuntos relacionados a esse universo. Então, se isso faz sentido para você, aproveita para se inscrever agora, porque tem vídeo novo toda semana. Bom, hoje é dia de falar sobre esse assunto que já rendeu tanta polêmica, tanta discussão, mas ainda hoje é um tema muito comentado e algumas pessoas vêm perguntar para mim com bastante frequência. E eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco melhor da minha opinião e o que eu acho de tudo isso. É importante ter um feed organizado ou não é? Eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Bom, qual é o certo e qual é o errado? Antes de falar isso, acho que é importante a gente rever o que é esse conceito de certo e errado, que apesar de ser tão natural pra gente, eu acho que às vezes a gente esquece exatamente o que é isso. De acordo com o dicionário, errado é o que não segue a direção correta ou que contém um erro. Já o certo é o exato, que não tem erros e que não deixa dúvidas. E por que eu tô falando isso? Porque não existe um certo e um errado. Se o errado é onde tem erro ou que não segue uma direção correta ou adequada, ele só faria sentido se existisse uma direção estipulada aí sobre isso e se tivesse um guia do que é certo. Não existe isso nas redes sociais. Do outro lado, o certo fala do que é exato. E a gente sabe que nada é muito exato quando a gente fala sobre redes sociais, as coisas mudam muito. Então, o conceito de certo e errado, eles são muito variáveis também. Mas apesar de não ter o certo e errado, tem o que eu acho melhor e é isso que eu quero falar com vocês aqui. Na minha opinião, o melhor caminho para se seguir é manter um feed minimamente organizado. Ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser completamente alinhado, mas acho que é muito importante que ele seja minimamente organizado e que as pessoas consigam ver ali pelo menos um pouco de padrão nas coisas que você está fazendo ou que o seu negócio está fazendo. E aí eu quero defender essa minha sugestão, né, essa minha preferência em alguns aspectos que eu acho que são importantes para que todo mundo entenda e que possa tirar suas próprias conclusões. Eu vou quebrar em momentos diferentes, tá? Então vamos imaginar que a gente está falando aqui, se a gente está falando de feed, a gente está falando de Instagram, e se a gente está falando disso, a gente está falando sobre alguns pontos em momentos diferentes, no que a gente chama de funil de marketing, que eu até já fiz um vídeo bem legal sobre isso, vale dar uma olhadinha se você não conhece direito esse conceito, tá? Bom, então o primeiro ponto que eu queria abordar é sobre a atração de pessoas. Então, o momento de atração das pessoas para o nosso perfil. E aí, quando eu falo em atração de pessoas, eu quero quebrar em dois diferentes aspectos, tá? O primeiro aspecto é que a gente tem que ter a consciência de que o cérebro humano é extremamente preguiçoso. Exatamente. A gente foi, desde os primórdios dessa história toda aí, né, de vida humana, a gente foi treinado para o cérebro reagir em momentos de medo, em momentos de adrenalina. Então ele tem como principal função proteger a gente de tudo que pode colocar em risco a nossa vida, a nossa existência, a nossa segurança também. Então, pensando nisso, o cérebro ele tende a não querer gastar muita caloria para entender as coisas. Então, quanto mais fácil é para o cérebro entender uma determinada coisa, menos ele gasta caloria e mais ele aceita esse entendimento. Então, o cérebro ele vai lá, ele entende, beleza, assimila o que está acontecendo ali e está tudo bem. Mas se as coisas forem muito confusas e ele tem que gastar muita caloria para entender, ele tem uma tendência a não se esforçar muito, a não entender, a não gravar aquela informação. Então é importante que a gente entenda isso. Eu acho que isso é muito importante no momento de atração de pessoas que chegam ali, pessoas novas que chegam ali e vão entender o que você está falando, qual é o seu conteúdo, se faz sentido para elas ou não. Pensando nisso, o padrão ele pode ajudar bastante nessa função. Quando você tem um padrão, fica mais fácil para o cérebro entender, porque ele não precisa gastar tanta caloria e ter uma tendência que ele consiga assimilar o que você está falando. E aí ele vai identificar se faz sentido ou não para ele, né, para a pessoa, se faz sentido ou não ficar ali ou não, começar a seguir ou não.
O segundo aspecto, que também é conectado com essa história de cérebro, é que a gente sabe que a primeira impressão é a que fica. Isso serve quando a gente vê uma pessoa, né, quando a gente vê um lugar, quando a gente vê uma obra de arte, quando a gente vê uma roupa. Isso funciona também quando a gente fala de redes sociais e quando a gente vê um novo perfil. Isso também tem relação, como eu já disse, né, com o cérebro. A gente hoje tem até pela velocidade de informações, da forma que a gente vive a nossa vida, né, tão hiperconectada, a gente tem uma tendência a escanear as coisas. A gente não entra a fundo em todos os detalhes. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente veja praticamente todas as notícias ali na home de um portal, mas são poucas que a gente realmente entra e lê inteira. Então a gente está acostumado a fazer esse escaneamento, né? Então quando você chega num perfil novo, escaneia rapidamente, né? Bate o olho naquilo e gosta, você tem uma tendência a ficar lá. Então se seu cérebro entender a informação que está rolando e você visualmente, você gostar, você tem uma boa primeira impressão, existe uma tendência que você comece a seguir, que você fique lá no perfil. E aí o primeiro passo para você se tornar aí, né, um participante de um perfil é que você comece a seguir ele. Se você não segue, se você não acompanha o que aquela pessoa ou aquele perfil fala, você simplesmente não colabora, não participa. E é importante que vocês saibam que quase todo mundo é assim. Então você precisa facilitar nesses aspectos a vida de quem você quer atrair. Bom, então depois que a gente passou por esse pedaço de atração de novas pessoas, eu quero colocar a importância de uma padronização mínima na criação de conteúdo, no momento que você vai criar o conteúdo, que você vai fazer as suas postagens. Bom, quando você tem um pequeno padrão, isso te ajuda muito a ter, primeiro, velocidade na criação dessas postagens, né? Então você não perde tanto tempo assim fazendo a criação e você pode dedicar esse tempo a outras coisas, então se conectando com as pessoas, conversando com elas, entendendo o que elas gostam, o que elas querem, né? Então você otimiza seu tempo da maneira correta e também te ajuda a organizar as informações melhor. Então quando você já sabe mais ou menos qual é o seu padrão, quando você vai pensar em um conteúdo, você já coloca ele de uma maneira mais organizada, de acordo com aquela forma que você usa para disseminar ele, para criá-lo. Olha, eu tenho testado, vamos dizer, isso no perfil do themarketinghub.br, que eu já comentei aqui em outro vídeo e vou colocar aqui de novo para vocês irem lá e vocês vão poder ver isso que eu estou falando. Então, trazer esse padrão tem me ajudado muito porque eu tenho um tempo curto para fazer as postagens e eu posso me dedicar mais pensando no conteúdo, conversando com as pessoas e conseguindo informações para eu retroalimentar tudo que eu estou fazendo lá. É óbvio que a gente pode fazer testes, né? Que a gente pode mudar um pouco as coisas, mas ter um padrão ajuda bastante, porque aí você tem ali, você não tem sempre uma página em branco que você tem que pensar do nada do que você tem que fazer, busca uma referência diferente, busca outra referência, perde tempo fazendo isso. Então quando você tem um padrão, te ajuda a você ir fazendo testes, então, pequenos. Então, hoje eu tenho um padrão só de texto. Agora eu quero fazer uma brincadeira e desenhar alguma coisa. Agora eu quero colocar uma ilustração. Então fica mais fácil de você ir fazendo alguns testes quando você segue e já tem um padrãozinho ali pronto. Até porque, aí colocando uma experiência antiga, né? Quando eu tocava só o meu perfil e lá no começo, era muito complexo para mim criar. Eu não sou designer, meu cérebro ele não está treinado para fazer criação, estou treinando ele e ele está evoluindo bastante, mas no começo era muito complexo, porque eu gostava de coisas muito diferentes e eu não sabia quem me seguia, eu ficava meio travado, meio perdido, e uma coisa não se conversava com a outra e tal. Então, uma das coisas que eu gosto muito do padrão, de novo, minimamente um padrão ali, não é aquela perfeição de todos têm que ser idênticos, mas te ajuda no momento de criar esses conteúdos, facilita a organização das suas ideias e também te ajuda a não perder muito tempo fazendo isso. Até porque é importante lembrar que nas redes sociais, como o conteúdo ele nasce e morre muito rápido, é importante que vocês tenham uma constância de criação. Então, quanto menos tempo você perder para fazer você tem mais tempo para fazer mais e para conseguir manter esse projeto, esse perfil vivo, com mais postagens, mais conteúdos e tudo mais. E aí o terceiro ponto que eu quero abordar é a importância de ter um padrão
para o que eu acho mais importante nessa história toda, que é a construção de marca, seja da sua marca pessoal, seja da marca do seu projeto, do seu negócio. Então vamos pensar na lógica aí hoje das redes sociais, principalmente no Instagram. Todo conteúdo, ele tem uma vida muito curta, né? Então tem gente que tem conteúdos que duram no máximo um dia. Você pode testar, por exemplo, quando você faz uma postagem nova, quanto tempo ela consegue durar até que acabem novos likes, novos comentários, novas interações. Aí você vai entender como é a vida, né, útil do seu post, ela é curta. Inclusive, ela tem uma tendência a ter, no começo, um pico de pessoas sendo impactadas, né? E conforme o tempo vai passando, vai diminuindo o número dessas pessoas. Então, vai diminuindo o número de interações até chegar um momento que, de fato, você não tem mais interação. Bom, e aí pensando nisso, imagina que todo post que você faz de um jeito diferente. Sabe? Tipo, você usa uma técnica diferente, você usa cores diferentes, você usa fontes diferentes, você fala de um jeito diferente. É muito difícil das pessoas conectarem que é você que está fazendo aquilo, né? Então, se cada vez ela olha um conteúdo completamente distinto, ela não consegue criar uma imagem de você, ela não consegue criar uma imagem do seu projeto, então ela não constrói, vamos dizer assim, uma conexão com o que você está fazendo. E aí a história do cérebro volta aqui mais uma vez, né? O cérebro é preguiçoso, então você precisa facilitar que as pessoas criem conexão com você. Então, quando você posta, quando você fala, tem que ser muito claro que o jeito que você está fazendo, né, é o seu. E que você sempre vai fazer daquele jeito. Para que as pessoas consigam bater o olho e falar: puta, isso aqui é um conteúdo de tal pessoa. Isso aqui é um conteúdo de tal empresa. E aí, conforme o tempo vai passando e elas vão gostando desse conteúdo, ela vai sempre consumir isso e ela vai sempre se conectar com tudo que você fez. Então, ela não vai ver um post de maneira isolada. Ela vai ver um post como parte de uma história que você está contando no seu perfil, no perfil da sua empresa. Mas isso só é possível se ela conseguir fazer as conexões de um para o outro. E aí o padrão é muito importante, porque ele ajuda a construir essa conexão a médio e longo prazo. Isso é basicamente um dos grandes guias de branding, de construção de marca, que é o que a gente chama de consistência, que é sempre falar da mesma forma, agir da mesma forma, se comunicar da mesma forma para construir essa imagem aí junto do público que está consumindo o que você está fazendo. Bom, esses para mim são os 3 pontos cruciais aí, né, que levam a minha defesa a ter um feed minimamente organizado, minimamente harmônico. Mas isso resolve tudo? Isso resolve a vida? É claro que não. É isso mesmo, não adianta nada você ter um feed harmônico, você ter um feed bonito, você ter um feed organizado, se o conteúdo que você está passando ali dentro não faz sentido para as pessoas, ou não é relevante, ou é repetitivo, ou sei lá qual é o nome que você quer usar, mas que as pessoas não se interessem por esse conteúdo. Porque se você não tem um conteúdo legal, é aquele famoso bonitinho mais ordinário, né? Pode ser que no começo vá bem, mas a longo prazo dificilmente as pessoas ficam por lá. Outra pergunta que você pode estar se fazendo agora: mas não dá para construir uma marca, não dá para construir uma imagem, atrair pessoas e ter facilidade na hora de criar sem ter um feed organizado? Dá, até dá, não tem certo e errado, lembra do que a gente falou no começo, mas certamente vai ser muito mais difícil, você vai ter que colocar muito mais energia nessa história para que de fato você consiga ter uma relativa construção. Mas a tendência é que ela sempre seja meio capenga, né? Porque as pessoas não conseguem se conectar de uma maneira muito clara pelo que você faz. E de novo a gente está falando aqui sobre feed, e a gente sabe que quando a gente fala de Instagram, a gente não fala só sobre feed. Você tem várias outras ferramentas aí que podem te ajudar a construir a sua imagem, que podem ajudar você a se conectar com o seu público, né? Então tem as lives, tem os stories, tem os destaques, tem o IGTV, então tem várias outras ferramentas ali existentes que você pode usar junto com o seu feed e aí te ajude, no caso de não ter um feed organizado, a diminuir essas arestas e conseguir construir essa imagem. Mas certamente, se tiver uma mínima organização, e de novo, não precisa ser super perfeito, o importante é que as pessoas consigam bater o olho e saber que é seu aquilo lá
isso vai te ajudar bastante nesse processo. Bom, eu quis trazer esse vídeo aqui para que vocês entendam que não tem fórmula mágica por trás dessa história. Sempre tem uma série de lógicas, uma série de pensamentos, que é isso que vocês têm que entender e que vocês têm que levar para vocês e agir de acordo com o que vocês acreditam que é o correto. Então não existe a fórmula de poste X vezes, ou então faça o feed harmônico ou não faça o feed harmônico, sou anti-feed harmônico, Cara, você pode ter que tomar qualquer caminho, você que decide qual é o seu caminho. Vamos voltar lá para a definição do que é certo e errado, né? O errado é quando não segue o caminho ideal, o caminho que seria o caminho correto. E cada um tem um caminho, então qual é o caminho correto para você? Você tem que definir isso e você vai definir o que é certo e errado. Mas é importante que você entenda essa lógica por trás das informações. Tem esses 3 pontos que eu levantei para vocês, podem ter vários outros pontos, isso aqui é uma coisa bem resumida, mas para que você já comece a pensar no que faz mais sentido para o seu dia a dia, no que faz mais sentido para o seu perfil, para o seu negócio, e comece a agir, porque não adianta nada a gente só ficar falando sem ter nenhuma ação. Então, meus queridos, pensem nisso que eu falei, eu trouxe aí algumas coisas lógicas por trás, né, tentando explicar esses conceitos que estão por trás das decisões, e espero que isso ajude você a tomar as suas decisões e ir para um caminho que você acredite mais. Eu acredito que ter uma organização mínima é muito importante e vai te ajudar muito na criação de conteúdo. Mas me diz aí o que você acha também de tudo isso, essa é só a minha opinião. Comenta aqui o que você acha dessa história. E se você tiver algum perfil que você acha legal, né, seja de um feed organizado ou de um feed desorganizado que você queira usar o que a gente chama de case, né? Então, que são os exemplos na língua, no bom português aí. Coloca aqui nos comentários, vamos fazer essa troca legal. E é isso, gente. Tamo junto, um beijo, aquele abraço.